O comportamento quase repulsivo do técnico Abel Ferreira já está muito além dos recordes de cartões amarelos, suspensões e expulsões que não só prejudicam o Palmeiras em todos os sentidos, mas eu preciso dizer isso, né, cara? Eu, como São Paulino, eu torço para que o ambiente interno do Palmeiras fique cada vez mais perturbado e continue a fazer o clube perder jogos, ser desclassificado aí de tudo que o Palmeiras competir. Esse é o meu pensamento como torcedor. Mas como esportista que eu sou, eu já percebi que até mesmo o próprio torcedor do Palestra já não aguenta mais as atitudes cada vez mais condenáveis do treinador. Neste vídeo eu vou explicar por que esse descontrole é péssimo para o futebol brasileiro e péssimo como um todo, que precisa dar um basta urgente no comportamento do técnico Abel Ferreira. Presta atenção. O livro A Ciência de Interestelar, que é uma viagem ilustrada pelas teorias por trás desse premiadíssimo filme do diretor Christopher Nolan, filme que eu adoro, inclusive, cara. E esse livro foi escrito pelo Kip Thorne, que é um físico ganhador do Prêmio Nobel, cara. E ele foi o produtor executivo desse filme. E ele explica nesse livro, de uma maneira fácil e simplificada, a ciência e as teorias que fazem parte da história e também dos efeitos especiais do filme Interestelar, cara, que eu repito, é um filme sensacional. Esse livro incrível conta com mais de 200 ilustrações coloridas para explicar essas teorias, além de trazer fotos inéditas e exclusivas dos bastidores do filme. Tudo isso, cara, numa edição de colecionador luxuosíssima, com a tiragem muito pequena, uma edição com capa dura, com verniz localizado, que inclusive brilha no escuro, né? E mais, chaveiro réplica de uma fita VHS do filme, tem uma eco bag preta lindíssima, tem marcador de páginas personalizado com os planetas do filme, tem cartela de adesivos redondos, né? Tem mousepad no formato buraco de minhoca, quem conhece ciência sabe disso, né? E você pode adquirir conhecimento disso no livro. Tem caderninho de anotações que é réplica do DVD do filme. E para essa edição luxuosíssima e limitadíssima, que vai se esgotar muito em breve, você pode usar o nosso tradicional cupom Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra você vai colocar esse cupom Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esse livro especialíssimo, luxuosíssimo, que vai se esgotar. Essa edição vai esgotar logo. Então não vacila, não perca essa oportunidade. Coloca lá o cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai ter acesso a um livro incrível para você ler, inclusive junto com os seus filhos, cara. Vai ser um negócio maravilhoso, eu garanto. Meu amigo e minha amiga, é claro que como torcedor do glorioso São Paulo Futebol Clube, qualquer problema nos times adversários vai provocar em mim um sorriso de satisfação ao ver que qualquer um dos nossos adversários está metido em confusões que, de um modo constante, né, acabam prejudicando as atuações desses times nos péssimos gramados espalhados pelos campeonatos regionais e pelos campeonatos nacionais. Eu nem preciso dizer o quanto eu fiquei muito feliz com as duas eliminações seguidas do Palmeiras, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, né? Eliminações em seguida, né? Eliminações, inclusive, causadas pelo próprio Abel Ferreira, que botou o Palmeiras para jogar como se fosse um time pequeno da terceira divisão, nos jogos de ida, ambos lá no Rio de Janeiro, contra o Flamengo e contra o Botafogo. Só que neste vídeo aqui, eu quero dar a minha opinião como alguém que acompanha muito o futebol em geral. O Abel Ferreira, apesar de indiscutivelmente ter um talento tático e ser muito habilidoso como estrategista, ele tem sido uma figura extremamente grotesca no cenário do futebol brasileiro já há muito tempo, com posturas absurdas e com condutas cada vez mais agressivas e questionáveis,
que merecem sim a saraivada de críticas que ele recebe praticamente toda semana. Tanto pelo comportamento condenável dele dentro do campo, com os olhos esbugalhados, distribuindo ofensas e constantemente isso resulta em cartões amarelos. Aliás, ele já tomou 56 cartões amarelos desde que ele chegou aqui no Palmeiras, cara. Já foi suspenso por 16 partidas e já foi expulso em 8 jogos, cara. E não só por isso, cara, como também pela quantidade de asneiras, grosserias e absurdos que ele solta nas entrevistas coletivas no pós-jogo. É claro que você sabe da mais recente atitude botocuda dele ao responder à pergunta da repórter Aline Fanelli, da Band News FM, que, aliás, fez uma pergunta absolutamente pertinente na última coletiva. Aliás, pergunta pertinente é quase uma exceção dentro do tsunami de perguntas estúpidas que se ouvem de repórteres masculinos, né, nessas ocasiões. E eu faço questão de frisar esse masculino por causa daquilo que eu vou explicar daqui a pouco. E essa profissional, ela recebeu como resposta uma declaração absolutamente absurda, nada a ver com o que ela tinha perguntado e pior, cara, uma resposta repleta de um preconceito contra as mulheres profissionais, que é um negócio absolutamente inadmissível, e é inadmissível não só nos dias de hoje, mas que seria uma grosseria em qualquer outra ocasião do passado. Foi uma postura dele que apagou completamente o fato de que o Palmeiras meteu 5-0 lá no Cuiabá sábado passado. Aliás, caso você não saiba do que eu estou falando, eu sugiro que você faça a sua própria pesquisa e veja aí as barbaridades que o Abel falou na coletiva depois que o Palmeiras venceu exatamente o Cuiabá, né? O jogo foi sábado passado, aqui agora. O mais inacreditável é que o Abel disse que a sua resposta já estava pronta antes dele ir para a coletiva, o que piora ainda mais a bobagem dita por ele, já que ele deu tal declaração, né, depois de responder a 5 perguntas de jornalistas homens. E, curiosamente, ele só lembrou dessa declaração previamente pensada depois da pergunta da repórter. E vou te dizer uma coisa, meu amigo, de nada adiantou depois o Abel dizer que ele ligou lá pra moça para se desculpar. Não adianta ele dizer que ele foi infeliz, que ele foi mal interpretado, que a fala foi retirada do contexto, blá blá blá. Cara, só faltou aquele tradicional "quem me conhece sabe", você tá entendendo? Na verdade é um comportamento absolutamente repugnante. O que era divertido no mau humor, por exemplo, do eterno professor Muricy Ramalho nas entrevistas coletivas do São Paulo, se tornou agora bastante ofensivo toda vez que o técnico português do Palmeiras abre a boca nas coletivas da equipe. Não precisa ser um especialista, vamos dizer, em comportamento, e muito menos elaborar assim uma teoria psicológica, né? Uma abordagem minimamente crítica, para a gente observar, cara, aspectos que vão muito além das meras estatísticas e dos resultados dentro do currículo do Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Ao longo da trajetória dele, cara, que é uma trajetória inegavelmente vitoriosa no comando ali do Palmeiras, isso não se discute. O Abel, ele se tornou um verdadeiro guru raivoso, que reflete, inclusive, no comportamento igualmente patético e agressivo da comissão técnica dele, à beira do gramado. O que, na minha opinião, parece ser uma estratégia previamente combinada para pressionar e demolir a autoridade do árbitro, do juiz da partida e dos bandeirinhas, e ao mesmo tempo dar uma pilhada no time com uma postura daquele tipo nós contra o mundo. Deu para entender? Esse comportamento, na verdade, nem mesmo na várzea era tolerado. Você imagina no âmbito do futebol profissional. O comportamento impulsivo e irrefreável do Abel Ferreira demonstra, na minha opinião, cara, uma falta de controle emocional inquietante, cara. E é um padrão de conduta que, na minha opinião, ele é tanto repulsivo quanto autodestrutivo, cara.
Por quê, cara? Porque ele emite reflexo de uma personalidade que parece estar sempre à beira de um colapso psicológico, por causa exatamente de uma incapacidade crescente, cara, de lidar com as pressões e as adversidades de uma forma equilibrada. A repórter Aline, assim como todo jornalista credenciado para a cobertura dos jogos, tem o mesmíssimo direito de qualquer colega te perguntar o que ela quiser para o treinador. E não importa a natureza sexual de cada profissional que é credenciado, isso não vem ao caso. Quando o Abel Ferreira diz que ele só deve satisfação a 3 mulheres, a mãe dele, a esposa e a presidente do Palmeiras, o técnico foi muito além de um machismo inaceitável. O que ele quis dizer, na minha opinião, cara, é que ninguém, além dessas 3 mulheres, não apenas não pode questionar qualquer uma das suas atitudes, por mais abomináveis que elas possam ser, e não apenas no seu próprio ambiente de trabalho, cara, mas na vida. Isso, na verdade, é o que está nas entrelinhas da fala dele. E é curioso que até agora a presidente do Palmeiras, a dona Leila, tá quietinha, né? Ela sempre que é muito ativa no seu papel de blogueirinha palestrina, né? Na hora de comentar o que acontece de bom e o que acontece de ruim com o clube que ela preside. Para quem toma atitudes absolutamente justas e corretas contra o machismo que ela mesma enfrenta no meio futebolístico, lembra daquele episódio, por exemplo, que ela convocou aquela entrevista coletiva? Inclusive, o episódio que ela fez isso uma única vez. Ela convocou uma entrevista coletiva só para jornalistas e convidadas mulheres, cara. E nessa única vez ela já deixou todos os profissionais masculinos da imprensa esportiva ali espumando de raivinha, sabe? De uma maneira completamente desmedida e infantil. Lembra disso? Pois é. O silêncio da dona Leila a respeito das falas desastradas e humilhantes de um dos seus principais funcionários, é isso mesmo. O Abel Ferreira é um dos funcionários mais importantes, tanto que inclusive ele recebe inacreditáveis 3,5 milhões de reais mensais. E esse silênciozinho da dona Leila é sim, para usar um termo que a gente usa hoje, é um silêncio ensurdecedor. Para você ter uma ideia, meu amigo e minha amiga, a fala do Abel Ferreira foi um negócio tão desastroso que eu, sinceramente, eu acredito que ali, na hora, na entrevista coletiva, enquanto o Abel estava falando essas bobagens, a assessoria de imprensa do Palmeiras já estava redigindo um pedido de desculpas. Ali, na hora. Tamanha foi a bobagem que ele falou. E olha, e vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Fiquei sabendo por fontes muito boas dentro do Palmeiras, cara, que até mesmo os conselheiros, tanto da oposição quanto da situação, cara, ficaram absolutamente indignados com essa postura do técnico. Eu fiquei sabendo, inclusive, também por essas mesmas fontes, que mesmo integrantes da diretoria não vão se indispor com a presidente Leila, tá? Ainda mais porque ela é uma defensora intransigente do Abel Ferreira, a ponto, inclusive, de ficar em silêncio depois do ocorrido, né? Simplesmente por quê, cara? Porque o Abel é o técnico que trouxe e traz resultados para a história de títulos do Palmeiras. Sem contar que o Abel Ferreira ainda é um trunfo político para Leila, dona Leila, dentro do clube. Se não fosse por essa carreira vitoriosa do Abel, cara, você pode ter certeza que ele já tinha sido demitido há muito tempo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, é isso que eu penso a respeito dessa postura absolutamente condenável que o Abel Ferreira não só teve no último sábado, mas como ele vem tendo o tempo todo dentro do cotidiano do Palmeiras dele, seja nas partidas ou seja nas entrevistas coletivas. Essa é a minha opinião. Aqui do lado, coloca aqui a sua opinião. Não me interessa se você é palmeirense, não me interessa para que raio de time você torce. Coloca aqui a sua opinião. Você acha que esse comportamento do Abel Ferreira, ele é justo? Ele é correto? Ou você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E a gente se vê em breve aqui com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.